Como dizia minha avó, falar até papagaio fala. E a internet está lotada de pessoas que realmente falam e falam e falam. Só que pior do que falar são pessoas que escutam, 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 escutam e não praticam. Informação mais informação é igual a confusão. Se eu estou confuso, eu não pratico. A aula de hoje é justamente sobre isso. A prática versus a teoria. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da HopeFi. Estou novamente aqui com nada mais, nada menos do que o sucesso do TikTok, né? Tiago Magalhães, esse homem que fala sobre relacionamentos, está com a gente aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, Tiago. Tudo bem, Anderson? Prazer estar aqui. Você também que está acompanhando a gente. Vamos que vamos. Vamos falar desse tema aí, colocar em prática. Enquanto um é especialista em relacionamento, a gente tem outro aqui que é especialista em demônios. O cara que mexe ali com expulsos encostos da vida das pessoas. Se você tem algum encosto, você precisa conversar com esse cara aqui que faz as orações forte. Olá, Márcio, seja bem-vindo. Eu, Anderson. Olá, Tiago. Olá, você que está nos assistindo aí no YouTube, nas suas redes sociais. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Que olha esse cara assim calminho, é porque você nunca viu esse cara com o microfone na mão fazendo as orações. Bom, a aula de hoje é justamente sobre isso. Teoria versus prática. A internet está lotada de pessoas que ensinam de tudo. E se tem gente ensinando, é porque tem gente ouvindo. Eu já conheci pessoas que ficam horas e horas e horas. O cara termina essa aula aqui e daqui a pouco ele vai assistir uma outra, ele vai assistir uma outra, ele vai assistir uma outra e na prática de verdade ele não faz. Ele sabe tudo, mas quando você vai ver os resultados dessa pessoa, essa pessoa não tem resultado. Qual é o problema disso? É que nós temos professores que de verdade nunca testaram suas teorias. Ou seja, ele ouviu de alguém, ele replica aquilo e a gente chama na internet, voltando para o mundo business, nós chamamos isso de empreendedores de palco. São pessoas que estão 100% focadas em falar sobre um tema e sobre replicar aquilo que ouviram, mas na verdade eles não colocam aquilo em prática. É muito provável que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, quando a gente fala de caos, é isso. Ele entende do assunto, mas quando você pede ele para fazer, ele não fez, ele nunca fez, ele nem sabe se isso dá certo. Ele sabe que é aquilo que tem que ser feito porque ele ouviu o outro falando. E eu tenho certeza que quando a gente leva para o mundo, tanto para a área do Márcio quanto a área do Tiago, eu acredito que seja bem semelhante, Tiago. Sim, é claro, porque o que acontece? Todo mundo quer uma solução mais fácil. Então, a pessoa escuta, até acha interessante. Quando ela pensa em fazer, fala assim, é muito difícil. Isso vai dar muito trabalho. Isso aqui eu vou ter que pagar um preço que eu não estou disposto agora. Deixa eu ver o outro. Ela escuta uma outra pessoa para ver se ele vai falar algo melhor, mais agradável, mais fácil de fazer. Nisso, ela fica pulando de curso em curso, de vídeo em vídeo e, de fato, não sai do lugar. Quando se fala de relacionamento, então, é mais difícil, porque nós estamos falando de duas pessoas. Então, às vezes, um fica esperando a iniciativa do outro. Não, eu mudo se ele mudar. Eu vou me transformar se ele quiser, se ele fizer a parte dele. Não, o erro não está em mim, o erro está nele. E fica nesse jogo de empurra-empurra. Tem pessoas que elas me procuram buscando uma mentoria, buscando um aconselhamento, e ela fala, Tiago, o que eu tenho que fazer para o meu marido mudar? Porque detalhe assim, 300 erros do sujeito. Uhum. E você fala, não, olha só, começa o seguinte, você precisa mudar primeiro. Não, mas é ele, não sou eu. E a pessoa está sempre achando uma desculpa, achando uma reclamação, um argumento para dizer eu não consigo. Ou para mim não dá, ou é ele primeiro. Com isso, não existe resultado que vai chegar. Não existe como você fazer a outra pessoa mudar. Isso aqui dá até um corte. Sabe quando seu marido vai mudar?
Nunca. Quem tem que mudar é a pessoa primeiro. Exato. A pessoa precisa se amar, se valorizar. Ela precisa parar de ser reclamona e ficar o tempo todo apontando os erros do parceiro e trabalhar na sua mudança. Porque enquanto ela fica ali apontando, fica chato, perde o interesse. Ela está se desvalorizando, porque ela botou aquela pessoa como centro da vida dela. Eu só vou ser feliz se essa pessoa melhorar. Mas quando a pessoa faz o contrário, passa a cuidar dela, a mudar onde ela precisa e se valorizar primeiro, a mágica está aí. Porque o outro começa a valorizar ela também. E é aí que o casamento realmente começa a ser diferente. Ou seja, eu começo de verdade a colocar aquilo na prática. Porque quando a gente fica tão focado na teoria, parece que os 8 passos realmente funcionam. E, cara, quando você vai colocar aquilo no papel, é muito além dos 8 passos. Sim. Porque na teoria, tudo é muito bonito. Quando eu vejo uma palestra de alguém falando sobre como essa pessoa atingiu sucesso, como essa pessoa alcançou, ela vai lá e monta na teoria 5 passos para atingir o X. Só que nessa palestra só tem o sucesso. O insucesso ninguém fala, irmão. As noites dormidas em aeroporto na Bolívia. Sabe o que é dormir? 5 horas num aeroporto em Santa Cruz de la Sierra para ganhar $2.000? Então, irmão, esse cara era eu. E de você acordar com alguém te chutando, falando, hermano, su vuelo está a puerta. Você vai perder. Se você não acordar, você já acorda. Onde é que eu tô? Sai no desespero. Isso não está no livro, irmão. Isso não vende, isso não é bacana. Até porque as pessoas, como a gente falou nas aulas passadas, as pessoas estão em busca dessa mágica. E na teoria, é top. Porque, como você estava falando agora, Tiago, você dá uma dica de como a pessoa melhora no relacionamento dela. Aí ela fala assim, você acabou de dizer o seguinte, que para a pessoa evoluir, ela tem que mudar ela. Sim. Mas sabe o que ela vai encontrar na internet? Ela vai encontrar alguém dizendo o oposto que você está dizendo. Não, foca no erro do parceiro que vai dar certo. A pessoa sempre vai colocar em prática aquilo que é mais fácil para ela. Se você quer uma desculpa, você vai encontrar alguém na internet te ensinando a utilizar aquela desculpa. E às vezes é mais fácil divorciar do que mudar. Você vai encontrar gente na internet falando isso. Exato. Chega uma hora que uma forma bonita, não dá mais, e é o momento em que realmente a pessoa precisa partir. Mas quando você vai olhar o raio-x, é porque não se esgotaram as possibilidades, não. É porque a pessoa não quer mudar. Eu não estou dizendo que ela é a culpada, né, que ela é errada. Estava mentoreando uma pessoa uma vez que ela estava exatamente passando por isso. Ela colocou os erros do marido, eu falei, vou anotar aqui, fala para mim. Pô, deu mais de 10 listas. Uma pessoa horrorosa. Nossa, já teve traição, muitas brigas, não assume para a família, não respeita, enfim, não fortalece financeiramente como poderia, acho que a mulher é empregada, enfim, uma série de coisas. Tá, mas e você? Aonde você precisa mudar? Aonde você precisa melhorar? Olha, eu realmente não sei. Mas se você tá com ele, ele vai pintar ela a demônia. Exato. Ele vai botar a lista dele também. Então, se a pessoa olhar e falar, peraí, não é o outro. O foco está em mim. O que eu preciso fazer? Exato. Porque sabe uma coisa que é absurda? Eu ficar 10, 20 anos fazendo a mesma coisa sem resultado e continuar insistindo nela. Continuar brigando com o parceiro, brigando, não dá resultado. Mas eu continuo achando que uma hora isso vai acontecer. Agora, quando a pessoa se cala, trabalha na mudança dela, e às vezes a mudança simples, ela se valorizar, ela olhar para dentro de si e começar a ser alguém. Porque às vezes ela deixou de ser uma pessoa para viver em função da outra. Voltar a se arrumar, voltar a se vestir, voltar a estudar, voltar a viver. Encontrar uma felicidade. A outra pessoa vai começar a achar estranho. Como já teve homens que disseram, vem cá, você está me traindo? O que está acontecendo? Você tem uma mudança, algo extraordinário acontecendo. Você está andando arrumada, você está emagrecendo, você está estudando, ou você não reclama mais, você não briga comigo. Está se cuidando. Se cuidando. O que está acontecendo? O cara acha estranho.
Porque a mudança dela começa a provocar alguma reação na outra pessoa. Exato. Márcio Leão, quando a gente fala de espiritualidade, eu já vi coisas muito semelhantes. Porque o cara, ele entende tudo da Bíblia. Ele fala de Gênesis a Apocalipse, no grego, no hebraico, o cara consegue ler até em aramaico. O negócio que eu não consigo ver na pessoa, né? Aqueles princípios que estão ali em português simples, mas o cara consegue dar aula no aramaico para nós. E aí? Mas esse aqui, Anderson, o que vocês falaram aqui também vai refletir na vida espiritual. A vida da pessoa ela nunca vai mudar enquanto ela estiver no campo da teoria. Nunca vai mudar. Ele já leu a Bíblia toda. Ele gravou capítulos da Bíblia, gravou versículo, ele sabe. O problema é que ele não tira do campo das ideias. Ele não pratica. E aí só fica na teoria. Ele não vai mudar. É a mesma coisa assim, ó. Uma pessoa está com problema no casamento, vai lá, compra um livro, né? E ele estuda aquele livro, ele vai até uma palestra do Tiago, chega lá, aquela palestra top, ele aprende, chora, só que quando ele chega em casa, ou ela chega em casa, ele não aplica. Aí ele não vai mudar. É a mesma coisa o empresário, uma pessoa que tem uma empresa, que quer crescer, ele compra um livro, né, daquele empresário com sucesso, vai numa palestra, paga, ele até acredita, ele tem até uma fé, que se ele ouvir, pode acontecer alguma coisa. O problema é que ele não está disposto a fazer, como o Tiago falou. Vai me dar muito trabalho, não estou disposto a pagar esse preço. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se ele não começar a aplicar os conhecimentos que ele está buscando, não vai adiantar nada. Não adianta eu saber sobre Deus e eu não andar por fé. Não adianta eu saber sobre espiritualidade e não aplicar, porque espiritualidade nós estamos falando de um mundo metafísico. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. Então as pessoas precisam, tanto no mundo espiritual ou no mundo natural, obter o conhecimento e aplicar o conhecimento. Dessas experiências, porque vamos errar e vamos acertar, a gente vai começar a filtrar aquilo que de fato está funcionando e vamos seguir em frente. Ou seja, eu consigo conhecer sobre Deus e não precisar andar com Ele. É isso aí. Ou seja, o conhecer, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso fazer curso. Agora, o andar com Ele é prática. É prática? É prática diária. Eu posso ler um livro sobre oração Sim. sem nunca ter feito uma oração. Eu posso ler um livro sobre jejum e nunca ter feito jejum na minha vida. Eu posso conhecer sobre e nunca andar com ele, porque eu não pratico. E andar é movimento, andar é ação. Andar é eu pegar e fazer. É quando a gente fala de fé. Qual o tamanho da sua fé? E nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada gente que tinha muita fé e gente que tinha pouca fé. Quando Pedro pede o Senhor para que ele pudesse sair do barco e andar sobre as águas, ele até consegue por um momento. Mas quando ele vê o vento bater sobre ele e ele começa a afundar, ele fica com medo. Jesus disse para ele assim: homem de pequena fé. Mas uma mulher que não era da nação de Israel, era cananeia, ela começa a gritar pelo milagre da filha e ela incomoda Jesus, até Jesus resolver o problema dela. Jesus olha para ela e diz: mulher, você tem grande fé. O centurião, que também não era judeu, o servo dele está em casa. E ele fala com o Senhor: meu servo está em casa. Jesus disse assim: eu vou lá e vou curar ele. Ele falou: não precisa. Uma palavra que você disser aqui, o meu servo vai estar curado. E Jesus falou: nunca vi em Israel tamanha fé. Os discípulos estavam com ele, mas ele diz: eu nunca vi em Israel tamanha fé. Então, a fé é algo que a gente precisa trabalhar, e quando a gente faz esse exercício, mais a espiritualidade aflora em nós.
porque a fé vem pelo ouvir aquilo que está escrito na palavra. E praticar. Se a gente hoje está falando para as pessoas que estão no caos, né? Quantos caos eu já tive na minha vida? Alguns. O que me fez me manter de pé não foi aquilo que eu aprendi em palestras. Porque no meio de um caos, a gente não consegue ouvir nem a voz de Deus. No meio de um caos, você não consegue ouvir nem a voz de Deus. Quanto mais se lembrar de coisas teóricas. O que você lembra são de práticas que você fez antes de entrar no caos. São de experiências que você teve comprovadas no caos. No meio de um caos, você vai se lembrar que ainda que você não vê, ainda que você não ouve, ainda que você não consiga tocar, ainda que você não consiga sentir nada, pela experiência que você teve com Deus no passado, você sabe que Ele não vai te abandonar. Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Mas isso não é teórico. Porque no meio do caos, você não crê em nada, cara. Você não acredita em mais nada. Você crê que não está sozinho, porque lá no passado Ele não te abandonou. Lá no passado, seus amigos te abandonaram. Lá no passado, sua família te esqueceu. Mas Ele não te esqueceu. Então, você sabe, não pela teoria, mas pela prática, por aquilo que você um dia conseguiu tocar. Então, não adianta a gente querer... A hora de ir para a teoria, do ensinamento, é quando você está mais tranquilo. No meio do caos, são poucas coisas que conseguem filtrar a barreira do caos. São aquilo que eu vou gerando como experiência, aquilo que já é empírico, aquilo que eu já passei. Às vezes o cara vai no meio de uma palestra, ele assiste um monte de coisa. Nada daquele conteúdo entra. Eu tenho certeza que boa parte de tudo que a gente diz aqui são poucas coisas que conseguem passar a barreira do filtro do cara. Porque ele está numa bolha tão terrível, que se ele não permitir que uma fagulha passe, ele fala assim, opa, isso aqui eu acredito. Ele precisa que aquilo ali passe, ele acredita, e ele se segurar naquilo ali, e ele fala, eu vou sair disso aqui porque eu estou vendo luz aqui nesse cara falou. Mas é muito difícil essa teoria passar, porque não é algo empírico que ele está vivendo. E aí tem um outro detalhe. Porque a pessoa tem teoria, mas não consegue colocar em prática. Eu vou resumir pelo medo de falhar. A pessoa tem medo de que aquilo dê errado. Então ela prefere não fazer. Uhum. Eu conheci muita gente assim. A pessoa tem uma ideia extraordinária, tem um emprego fixo, tem uma ideia de empreender, mas ela fica, mas e se falhar? E não é só pela questão financeira, não. Pelo que os outros vão dizer. Se eu abrir uma empresa e não der certo, sabe? Se eu começar um negócio e falir, se eu sair do meu emprego e não conseguir voltar, minha segurança. Então, o ego, tem gente que tem conteúdo para abrir uma rede social e começar a compartilhar, e tem muita coisa para dar, mas ela tem medo de falhar. Mas se ninguém curtir, se não der visualização, se não alcançar, o que as pessoas vão dizer? Verdade. Então, ou seja, o foco está nela, no ego dela. E isso impede a pessoa de colocar em prática uma coisa que, pelo menos inicialmente, ela sabe fazer. Porque na prática, a teoria é outra. Você estava falando de ter resultados, mas estava falando ter resultados adquirindo só na teoria é como você tentar matar a fome só lendo o cardápio. Exatamente. É isso aí. Não dá. Você sabe o que fazer, o que tem, mas isso não quer dizer que vai dar resultado. Mas a pessoa precisa... Não quer dizer que ela tem que ser kamikaze de se jogar de cabeça numa coisa. Aí eu queria até que você explicasse melhor esse princípio que tem no mundo das startups, de você testar uma ideia, você validar uma coisa antes de colocar em prática. Então ele tem uma ideia, mas ele tem algo seguro. Ele não precisa se jogar de cabeça amanhã, pedir conta para o patrão. Ele pode ir fazendo algo paralelo, testando, e até o momento em que aquilo se torna algo que, ok, dê para ele seguir em frente. Talvez você possa explicar melhor. A grande questão é que a pessoa fica sempre nessa teoria e ela não quer começar pequeno. Ela quer começar gigante.
Ela não quer montar um escritóriozinho no quarto da filha. Essa pessoa já quer ter um escritório na Avenida Paulista de todo tamanho. A primeira startup que eu montei foi uma plataforma chamada Agende Já, 2011 mais ou menos. Só para você ter uma ideia, nessa época, a PicPay estava dentro de uma incubadora juntamente com a gente aqui em Vitória, dentro da Tec Vitória, aqui em Maruípe. A PicPay tinha algumas salas e a gente tinha uma salinha pequena. Daí um dos sócios se incomodou com o nosso tamanho. A gente já começou na época com uma parceria com a Groupon. Lembra da Groupon? Sim. Groupon, peixe urbano, era uma febre na época. E o nosso sistema era um sistema de agendamento. O cara comprava no Groupon, lá o restaurante X. Sim. Então, nesse restaurante, vendia lá 5.000 muquecas. O valet dele. Ali. Então, não adiantava essas 5.000 pessoas ir para o restaurante. Então, a estratégia de marketing queimava. Então, o que se fazia? A pessoa comprava, ia para dentro do nosso site, e dentro do nosso site, a pessoa fazia o agendamento do dia que ela iria. Ou seja, o restaurante falava, olha, sexta-feira, de terça a quinta, eu tenho tantas vagas em tantos horários. Sábado e domingo eu não posso atender, porque a minha casa já está cheia. Uma estratégia de marketing. Então, ele definia a quantidade de vagas e automaticamente essas pessoas entravam. Ou seja, a gente fechou muito. A gente ganhava, acho que R$1 por agendamento, alguma coisa nesse sentido. Só que era uma ideia que podia continuar dentro de uma salinha. Não precisava crescer, não. Os caras conseguiram investimento, o nego botou 150 mil no negócio, saímos da Tec Vitória, fomos para um escritório gigantesco na avenida principal da Serra, ou seja, já inflaram o negócio. Ou seja, o Groupon foi lá, criou uma ferramenta igualzinha a nossa e nos cortou. O que acontece com a ideia? Ela morre, porque você aumenta o seu custo operacional, né? E o seu lucro diminui. Quando o seu custo é mais alto do que o seu lucro, automaticamente você vai quebrar. O que é colocar na teoria? O que é trazer para a prática um exemplo aqui do que é um erro quando você fala de um projeto que está na sua cabeça? Começa pequeno. Faz aquilo que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, eu vou colocar na prática, vou pegar minha ideia na prática e vou colocá-la aqui no papel e vou testar. Vou analisar antes de eu me tornar grande. Eu posso cometer erros quando eu sou pequeno, porque o custo é baixo. Quando eu sou grande, erros podem falir o seu negócio. Errar no início, você quer errar? Erra agora. Erra quando você está pequeno. Estou montando meu negócio, eu preciso abandonar o meu emprego? Eu não fiz isso. Eu continuei, quando eu comecei, eu trabalhava em uma empresa de software de 8 às 18 e à noite, final de semana, eu desenvolvia site para meia dúzia do pessoal aqui de Vitória. Então eu fui escalonando isso, eu fui estudando e fui colocando na prática e testando para que eu conseguisse evoluir. Isso é colocar na prática. O nosso erro na época do Agende Já foi justamente isso. Em você não colocar na prática e não testar por mais tempo. Você quer já estar gigantesco, né? Porque fulano fez, porque no curso X você vai. Quando você coloca para você, você vai ter problema. Geralmente é a mesma coisa. O ego e o ego. Exato. Ele quer mostrar. Exatamente. Eu estou grande. Teve uma pessoa que eu tomei o conhecimento que ele pretendia pedir contas, fazer uma rescisão no trabalho, ia dar uns 40 mil, ele ia pegar para montar uma hamburgueria. Uhum. E aí uma pessoa falou para ele, mas vem cá, você é maluco? Você sabe se vai dar certo? Você sabe se as pessoas querem comer o seu hambúrguer para saber se vale a pena você investir 40 mil no espaço físico? Então por que você não faz o seguinte? Começa a fazer na sua cozinha mesmo em casa. Põe no iFood. Final da tarde, você chega em casa, produz e vende à noite. Põe lá patrocínio, internet, 10 quilômetros em redondeza.
Porque se der certo, são essas pessoas que quando você lançar, serão os seus primeiros clientes. Você vai testar o seu sabor, você vai testar o seu produto, você vai testar as suas receitas. E se realmente você validar, você vai lá e faz. Se não, continua onde você está e pensa em outra coisa. Isso daí, Tiago, trazendo para o mundo espiritual, eu vejo que é como se fosse o homem natural. O homem natural, eu comparo ele ao camarada que vai dirigir à noite, ele entra dentro do carro e ele liga o seu farol no farol baixo. Ele vai a viagem toda, ele não consegue enxergar além, ele está ali no farol baixo. E Paulo vai falar que existe um outro homem, que ele domina o natural e o sobrenatural. Esse é o cara que entra dentro do carro, ele liga o farol, mas ele tem a opção de ligar o farol alto também. Ele sabe dessa opção, então ele consegue enxergar o que está além. E nós precisamos enxergar isso. Quando o Anderson contou a história dele que deu errado, são experiências que vai somar para que lá na frente, como hoje, ele é um empresário de grande sucesso. Ele teve experiência e hoje ele consegue ter essa visão, ele consegue olhar à frente. Como esse homem que vive no sobrenatural, ele consegue também enxergar. Então, o apóstolo Paulo vai nos dar uma lição extraordinária quando ele fala assim: eu não vivo por vista pelo que está acontecendo no momento. Eu vivo por fé. O que vai acontecer lá na frente. E quando eu olho isso, ele falando, eu enxergo o quê? O semeador. O semeador, ele pega a sua semente, ele sabe que aquela semente vai florescer. Então, ele vai na terra, ele cava a terra, ele coloca ali e ele rega. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Mas não está acontecendo nada, mas ele sabe que vai acontecer por quê? Porque ele olha lá na frente. Ele conhece. Por quê? Porque ele já testou. Ele já testou, ele já tem experiência. Mesmo que uma pessoa está falando aqui, rapaz, isso não vai dar resultado, não. Isso não vai para frente, não. Olha, você está aqui só nesse espacinho aqui. Eu já testei, eu sei que é assim. É porque ele tem uma visão que vai além. Percurso é o que nos dá autoridade. A pessoa pode chegar aqui na mesa e falar o que quiser de teoria comigo. A pergunta é: você já testou sua ideia? Não. Então vamos testá-la. Não, mas fulano, ciclano, beltrano, irmão, não importa. Vamos ver na prática como é que funciona. Vamos colocar isso no papel. Vamos ver se realmente isso faz sentido. Porque, cara, o que eu já vi de ideias maravilhosas aqui e que você começa a testar, ninguém quer comprar. Uma das maiores razões de falências de empresa no Brasil é porque eles construíram produtos que ninguém quer comprar. Sabiam disso? As pessoas falem, boa parte, quase 80% das empresas que falem no Brasil são porque elas construíram produtos que ninguém queria adquiri-los. Sabe qual é o nome disso? Teste. Prática. É o que você acabou de dizer. Vamos pegar uma hamburgueria? Vamos testar? Deixa eu dar para alguém para ouvir. Mas sabe qual é o problema? O meu ego não aceita feedbacks. Isso aí. Eu não estou disposto a ouvir feedback das pessoas. Eu não estou disposto a ouvir não das pessoas. Só que eu quero construir uma empresa para mim, para agradar a mim e não agradar as pessoas. Ou seja, só tem um cliente na empresa dele. Ele mesmo, é aquele cara que monta uma cafeteria que só ele vai tomar café. Sim. Top, irmão. Sua empresa funciona só você tomando café? Funciona. Então tá tudo certo. Ela não vai falir nunca. Funciona? Funciona. Agora, você quer agradar as pessoas? Me chama para tomar um café lá, que eu vou te dizer. É isso aí. Observem uma coisa que eu sempre faço aqui. Vocês estão comigo, vocês são de prova. Toda vez que a gente termina, nas terças-feiras aqui, o Sair do Caos, eu chego para 2 pessoas específicas e pergunto: como é que foi a palestra? Toda vez eu pergunto, porque eu quero o quê? Feedback. Eu quero feedback. Sim. Eu estou testando aquilo. Eu estou colocando em prática uma ideia que está na minha cabeça, mas eu preciso ouvir de outras pessoas que não estão vivendo o nosso ambiente aqui, se essa pessoa vai gostar ou não. Se essa pessoa disser para mim que não gostou,
Não adianta a gente aqui bater palma. Cara, foi top, foi maravilhoso, foi show. Não foi. Porque quem você quer alcançar não vai ser alcançado. O meu público não gostou. Isso é prática diária. Eu preciso todos os dias colocar aquilo em prática. Não importa. Não importa. Quem vai dizer para você se você é um bom marido ou não? A esposa. É a Juliana. Não importa o que está na minha Eu cabeça. posso virar para você e falar, Thiago, você é um cara 10, irmão. Cara, olha, você é um marido exemplar. E esse é o ponto. Eu sou público-alvo? Não sou seu esposo, você não é meu marido. Mas esse é o ponto que o cara, por exemplo, ele começa a ter um amante. Porque a amante fala o que ele precisa ouvir. A esposa fala o que... A amante fala o que ele quer ouvir. Exato. A esposa fala o que ele precisa. A diferença é que a amante não vive com você o dia todo. Aí quando ele faz essa besteira de transformar a amante em esposa, Aí as mesmas reclamações que a esposa tinha, a amante vai ter. Porque a amante virou pessoa é esposa. mesmo. E qual a solução desse cara? Tomar vergonha na cara. Terminar esse amante, se desse a esposa ainda quiser ir de volta, tentar alguma coisa lá. Isso é prática. Então, é muito bonito ouvir as palestras de internet. É muito bonito sentar com pessoas teóricas e eu me amarro quando os caras, né, vão dar as palestras de business e no meio jogam as frases em inglês. Porque a minha empresa alcançou o break-even. Né? Eu vou para o MVP e eu vou para várias teorias. E a pergunta é a seguinte, o que esse cara já criou? O negócio dele é o quê? De vender curso? Ele vende curso? Então o negócio dele é de vender curso, ele vende o curso do curso do curso. Ele bota você, ele te ensina você a vender o curso do curso dele, que vai dar o lucro do curso e por aí vai. O que esse cara já montou na vida? Quantas vezes esse cara já quebrou? Quando eu quero escutar um cara que vem falar comigo de negócio, fala, irmão, bacana, mas e aí, você já quebrou quantas vezes? O cara, não, porque, rapaz, isso aqui é, irmão. Porque é na hora da adversidade que você cresce mais, né? É óbvio, irmão. Irmão, como é que seu pé fica bonitinho para você andar na brita? Verdade. A vida inteira você andou no meio do mato, que você já andou na rua, seu pé já está acostumado a andar naquele chão. Não adianta. Ou, se você quer sair, você que está nos ouvindo aqui, eu quero sair do caos, eu quero avançar para outro nível, eu preciso sair da teoria e ir para a prática. E eu colocar só mais uma questão aqui antes de encerrar, você que já está dando um momento. Pelo amor de Deus, a gente tem que terminar, gente. Que Já é o seguinte, acabou do horário já? Tá acabando, vai lá, Thiago. tem gente que é um leão para fazer pelos outros. Mas é um gatinho para ela mesma. Ele, como funcionário, é um leão. O chefe ligar e falar assim, eu quero esse resultado, a pessoa se mata, como tem agora aí, para bater meta de final de ano. Uhum. A pessoa se mata de trabalhar e dá o resultado. Mas quando é para ela, ela não consegue. Por quê? E aí? Porque quando é para o outro, ele sente um dever, uma obrigação. Ele quer validação daquela pessoa. Ele não está nem em si pelo resultado, pela validação, pelo sabe, pelo elogio, pelo amor, pelo reconhecimento. Quando é por ele mesmo, a pessoa é tão insegura que ela acaba procrastinando, que foi uma outra aula, e não fazendo. Só que aí que está. Conecta com as aulas anteriores. Abrir um negócio, empreender, fazer algo, não é sobre você. É para servir. Você não é um vendedor, no sentido pejorativo da palavra, tá? Você é um solucionador de problemas. Você vai solucionar o problema de alguém e essa pessoa vai te remunerar por isso. Você vai contribuir com a vida de alguém. Você vai mudar a vida dela ou vai ajudar em alguma coisa e ela vai te remunerar por isso. Além de diretamente você estar servindo a pessoas, tem as aulas anteriores. Volta lá e assiste. Propósito, o reino, seu papel, ou seja, o seu avançar vai ser não só para você. Você é um só dentro dessa equação. É por pessoas e outras ainda que virão e você nem vai conhecer. É isso aí. Ou seja, quer ter resultado, irmão? Coloca a mão na massa. Você quer pedras preciosas? Coloque a mão no barro. Se suje. Coloque a mão no barro, pegue a pedra, lave a pedra, lapide e coloca para vender. Quem é você? Um minerador ou um vendedor de joias? Porque o vendedor de joias, ele só expõe a joia e vende. O minerador não, irmão. O minerador precisa ir para a lama, se sujar,
Se ele quer diamantes, ele precisa ir para a terra, cavar, se sujar, lapidar, achar uma pedra bruta, lapidar a pedra e vender. Quem é você? Um minerador ou um vendedor de joias? Não, e mais um, Anderson. Nós estamos falando de uma aula de teoria e prática. Tudo isso que nós passamos até aqui, para chegar aqui nas nossas aulas, nos nossos bate-papo aqui, teve gente que, colocando isso em prática, já saiu do caos. Ou está Nas saindo, primeiras aulas. Está saindo do caos agora. Se ele pega essa teoria e não faz nada, não vai acontecer nada. Ele pode orar, ele pode subir um monte, descer, pagar promessa. Se ele não praticar aquilo que ele está aprendendo, não vai dar em nada. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, sabe qual o tamanho da fé que você precisa ter para algo acontecer na sua vida? As pessoas falam assim, não, o tamanho do grão de moscarda, não sei o quê. Então eu falei, cara, o tamanho da fé que você precisa ter é o tamanho da fé que você usa. Quanto você usa da fé que você tem? É isso aí. Você pode ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Se você não usa, que é prática, não vai funcionar. Que é crer. Eu creio naquilo que Deus falou sobre a minha vida, eu tomo posse e eu vou fazer. Se ele falou que está comigo, então eu acredito. É o que ele falou para Josué. Virou para Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Ou seja, eu criei naquela palavra. Eu vou botar a minha fé em prática. Ou eu posso ficar esperando o azeite descer do céu, como a viúva, e não correr atrás das panelas. Mas isso Correr atrás das panelas, Márcio, é prática. é prática, é isso. Eu tenho que pegar as panelas. Que hora que o azeite parou de descer? Quando cessou as panelas. Então, enquanto essa mulher está botando panelas para dentro, o azeite está descendo. Se eu paro de colocar as panelas, acabou o azeite. Não, o detalhe que a Bíblia diz, o azeite parou. Parou? O azeite não acabou. Parou. Porque o que vinha de Deus ainda tinha. Parou. Não havia de onde Então, colocar. o nosso papel é a prática. É isso aí. É o meu papel, é a prática. O papel de Deus é o papel de Deus fazer. Só que às vezes eu fico esperando primeiro o azeite descer para depois eu pegar as panelas. Essa é a aula de teoria e prática. Quer mudar a sua vida? Quer avançar? Cara, você precisa praticar. Você precisa tirar do papel suas ideias e colocar para funcionar. Você quer dizem que as melhores ideias do mundo estão no cemitério. Pois é. Por quê? Porque as pessoas morreram com as suas ideias e nunca tiraram do papel. Comece a fazer. Quer mudar de vida? Comece a fazer. Próximas aulas vamos falar de finanças. Finanças, em vários âmbitos, hein? Casamento, finanças espiritual, finanças naturais. Até daqui a pouco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até a próxima aula.